Olá, tudo bom, gente? Bom, resolvi fazer alguns vídeos curtos falando um pouquinho sobre concepção consciente e principalmente sobre as consequências de alguns traumas importantes que a gente tem, desde trauma de concepção, gestação e principalmente primeira infância, que é até os 3 anos de vida, que a gente leva depois, né, lá enquanto adultos. São marcas que a gente tem na nossa linha do tempo, ou na nossa experiência pessoal, e que a gente vai levar para a vida adulta. Então, eu vou falar de coisas que têm acontecido no meu dia a dia e eu acabo trabalhando questões ou entendendo algumas coisas a partir dessas experiências. Como eu estou sem atuar neste momento, né? Porque eu estou passando um período em Fortaleza com o marido, estou com o Arthur praticamente em tempo integral, até aproveitei que ele dormiu, tomei um banho e vim gravar esse vídeo. Eu tenho encontrado pessoas na rua, no mercado, na piscina e tenho conversado sobre as crianças, né? E é incrível como que eu chamo esse tipo de assunto. Claro, trabalho com isso, né? É a minha paixão, é uma missão para mim, um propósito, empoderar as mulheres, né? De autoconhecimento e, consequentemente, que essas mulheres possam estar mais preparadas para quando estiverem no papel de mães ou já sendo mães, poderem trabalhar melhor com com as suas crianças, curá-las, porque nós temos esse poder por conta do vínculo emocional. Então, olha só o que me aconteceu o dia desses. Eu estava na piscina com o Arthur, que vai fazer 3 anos, o Arthur falando de tudo comigo, e papo vai, papo vem, eu e ele a maior interação, que eu converso muito com o Arthur. E rola altos papos. E aí se aproximou uma senhora e perguntou assim pra mim: meu Deus, quantos anos ele tem? Ele fala tão bem, né? Ficou admirada, eu percebi que ela já estava olhando há algum tempinho. Aí eu falei pra ela: ele vai fazer 3 anos agora em dezembro. Ela falou: meu Deus, mas ele fala desde quanto tempo? Eu falei: o Arthur foi natural, assim, com 1 aninho, né? Já começou aquele papá, mamã, e dali em diante foi que foi. Eu não percebi tanto, né? Em quanto tempo, eu não fico muito ligada nisso, mas ele tem uma fala muito bem desenvolvida, né? Com 2 anos já falava tudo, absolutamente tudo. Enfim, e ela foi perguntando, até que ela falou: nossa, eu tô tão preocupada porque eu tenho um sobrinho que nasceu, ele tem 4 aninhos e ele não fala. E tá na fono, tá na... como é que é o nome daquela? TO? Agora me fugiu o nome. Depois vem. Fazendo terapia ocupacional, né? TO veio, mas não lembrava. E tá fazendo muitas coisas desde muito cedo e não tem avanço. E ela foi se abrindo comigo, né? E eu sou muito próxima a ele, me preocupo muito, né? Eu acho que não é tão natural assim. E aí eu fui conversando com ela ali na piscina, né? E ela foi me contando que ele também é uma criança muito tímida, que a mãe não conversa tanto com ele assim, que ela nunca tinha visto a mãe num diálogo, eles dois, né? Como ela estava vendo comigo, que me perguntou se talvez isso poderia influenciar, porque logo eu já tinha falado que era terapeuta. Eu falei que sim, né? Que esse ambiente positivo e de estímulo para a criança é muito importante. Mas pelo grau acentuado da dificuldade que a criança apresentava, eu logo tive uma intuição que se tratava de algo um pouco mais impactante, um trauma mesmo. E a gente sabe, através das constelações familiares, que a questão da fala, da expressão verbal e também da leitura biológica ou nova medicina germânica, que são linhas que eu estudo e que filosofias de vida, né? Que a gente hoje, sabendo dessas coisas, consegue remediar e, enfim, e cuidar da nossa saúde de uma forma mais integral. A gente sabe que a questão da fala, de se expressar, a dificuldade em se expressar, pode estar relacionado a um susto. Como a retenção, né, dessa possibilidade de se defender, de
se proteger de algo, que a fala é um instrumento muito importante nesse sentido. E aí eu tive uma intuição, mas foi muito forte, de que essa criança tinha vindo, né, tinha sido gerada através de uma inseminação. Mas eu fiquei quieta, não falei nada. Na sequência, a senhora falou, ai, e tem outra coisa, ele foi gerado através de uma inseminação artificial. Aí eu falei, meu Deus, a minha intuição tá afiada, tá funcionando. E ali eu fiquei com a sensação, porque eu não aprofundei muito o assunto, né? Não era o local para isso, não era a situação, mas eu fiquei com a intuição de que, claro, através dos conhecimentos que eu tenho também, mas foi muito forte, senti que o trauma de fala dessa criança vinha do trauma de concepção, que é um momento muito importante como eu vou dizer, é um momento que imprime nas nossas células mais vitais a sensação, a primeira sensação de vida, né? O primeiro pulso de vida. Então essa criança, ela foi concebida de forma artificial. Então vamos imaginar o que isso pode causar, né? A gente tem um espermatozoide, a gente tem um óvulo e por uma estimulação mecânica, né, não natural, o pulso de vida, o movimento natural não acontece e há essa ligação, e há essa colisão, essa união e a vida é gerada biologicamente, né? Então, vocês imaginam, eu, com tudo que eu conheço, é totalmente compreensível se o trauma, o susto venha desta concepção. E aí essa criança fica com isso retido, né? Com essa sensação nela, e isso é expressado através do corpo, porque o corpo é o nosso canal de expressão emocional de tudo que a gente assimila. E principalmente de forma inconsciente até aí o nosso 7, 8, enfim. A nossa primeira infância toda que é até os 3 anos, mas a gente guarda memórias que ficam no inconsciente e que a gente não tem acesso. E eu fiquei com essa impressão. E eu tô contando essa história para vocês por quê? Porque o momento da concepção para uma criança, isso é ciência, tá, gente? Doutora Eleanor Luzes, que é uma grande estudiosa psiquiatra nesse sentido de concepção consciente, primeira infância, enfim. Ela traz esses conhecimentos de uma forma organizada hoje pra gente, através da ciência do início da vida, mostrando que o ato da concepção é um momento que normalmente traz marcas para a vida toda. Dependendo de como foi, né, esta concepção, de como os pais estavam, o ambiente, o momento, isso pode gerar traços de comportamento, emocionais, para a nossa vida toda. Então, a inseminação tem sido feita por muitas pessoas sem às vezes ser considerado esses fatores. E às vezes essas crianças vêm com dificuldades. Porque esse estudo de traumas, por exemplo, de concepção, todos esses que ficam no inconsciente, também são muito recentes. Mas vale a pena a gente conhecer, a gente buscar, porque existe maneira sim da gente remediar esses traumas, e não através de remédios, tá? Mas é uma maneira de dizer, mas a gente reverter isso, já existe linhas terapêuticas para isso, e eu trabalho com essas linhas, inclusive. E claro que o ambiente para essa criança vai precisar sim ter um estímulo maior. E por que talvez essa criança não está conseguindo que esses estímulos sejam suficientes, vindo de uma pessoa de fora? Porque de quem ela precisa mais sentir segurança para se expressar seria a mãe, que a acolheu nesse primeiro momento, muito próximo a esse período do trauma. Então, a mãe tem um papel muito importante, né? Os pais de uma forma geral, mas a mãe principalmente.
E como essa mãe emocionalmente, pelo que a senhora me contou, ela está também nas suas questões, né, com dificuldades às vezes, de se comunicar, de se relacionar, de se aprofundar nos seus vínculos, essa criança continua no susto, continua insegura e aí ela não expressa a fala. Então, gente, assim serão os vídeos, tá? Eu vou citando exemplos porque é importante dizer também que cada pessoa, cada ser humano, ele assimila uma experiência de vida, mesmo da concepção, lá no comecinho dessa vida, da sua maneira. Às vezes, uma inseminação é trauma para um ser e vem com um registro tal, e para outra pessoa não é um trauma tão significante e vem com traços mais sutis de outras percepções, tá? Então, a mesma situação não gera o mesmo trauma ou a mesma resposta. É isso que eu queria deixar claro, ok? Então, por isso que todo esse trabalho é baseado em exemplos, em casos clínicos, em experiências, né, de cada um, porque nós somos únicos. E todo o histórico familiar que vem antes da nossa concepção, por exemplo, vai estar influenciando no ser que a gente se torna, ok? Então tudo tem que ser analisado. Por isso que esse trabalho eu chamo de terapia sistêmica, porque vai analisar todo o sistema no entorno. Então um beijo para vocês e busquem informação.